Olá, eu sou a Karen Eu sou a Amanda e esse é o Papo com Psi. e hoje nós vamos falar, né, sobre tabu sobre terapia. Basicamente, quem precisa e como funciona. Nós vamos aí esclarecer alguns mitos que ainda existe na sociedade, apesar de já se saber muito sobre terapia e psicólogo, mas ainda assim tem algumas pessoas que ainda têm algumas crenças. Então, nós vamos aqui trazer algumas informações para desmistificar, né, essas crenças, esses mitos sobre quem precisa de fato, o que é mesmo que acontece na terapia, como é que funciona, as suas diferenças de psicólogo para psicólogo. E nós vamos começar falando, né, Karen, sobre para quem é o público. Precisa de terapia, né? Então, existe muito esse tabu de que só precisa de terapia quem é doido, né? Quem tem algum problema de fato. Na realidade, quem precisa de terapia é quem quer resolver problemas. Eu costumo falar que todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades a enfrentar. A vida ela é cheia de altos e baixos. Então, os baixos sempre vão existir para todos nós. Mas existem alguns baixos, alguns problemas que se torna muito difícil lidar sozinho e começam a gerar determinados desconfortos, sejam eles emocionais ou comportamentais, né, de ações do dia a dia. E aí, a partir do momento que você tem que você consegue identificar isso, que você está tendo prejuízos por conta desses desconfortos, por conta dessas dificuldades em lidar com algo, o psicólogo é um profissional que deve ser procurado. E aí precisamos também falar que é psicólogo mesmo, que psicoterapia só pode ser realizado por psicólogos. Né? Outras terapias aí pode ser com outros profissionais, mas a psicoterapia, as questões emocionais, psicológicas, comportamentais que adoecem você, sintomas emocionais, digamos assim, você precisa, né, ser tratado por psicólogos, também psiquiatras, mas já mais no sentido de medicamentos, de O diagnóstico. objetivo é outro. Isso, exatamente. Mas que nós também trabalhamos em conjunto com o psiquiatra. Mas, teoricamente falando, a psicoterapia em si só pode ser mesmo com psicólogo, né? E é bom você sempre pesquisar um pouco antes, ter informações desse profissional, para você já ter uma garantia de que você está indo mesmo numa pessoa que tem a formação em psicologia. Acho que a É, gente pode até aproveitar esse espaço, né, para orientar as pessoas como proceder, para encontrar essas informações. O que acontece? O termo terapeuta, né, o termo psicoterapeuta, ele não é regulamentado, infelizmente, felizmente. muito infelizmente, não é um termo exclusivo de quem fez a faculdade de psicologia, de quem se formou em psicologia. O termo que nos é exclusivo é bacharel em psicologia, infelizmente. Mas nós fizemos 5 anos de graduação, inúmeras pós, a grande maioria de nós já fez pelo menos uma pós-graduação e continua estudando e se aprimorando para melhor atender, embasado nas técnicas, nas teorias que guiam o nosso trabalho. Então, nós não trabalhamos baseados numa técnica que surgiu da nossa cabeça, né? Cada um de acordo com as suas especificidades, porque tem isso também, cada profissional vai seguir uma linha, cada profissional vai seguir aquela abordagem que mais se identifica, mas todos os bacharéis em psicologia, os psicólogos, de fato, fizeram 5 anos de graduação, pelo menos. Né? Então, existe aí um mínimo de garantia de que será um trabalho melhor embasado. Né? E aí, além de fazer a faculdade em psicologia, nós também precisamos ser registrados no Conselho de Psicologia. Cada estado tem o seu conselho que
regulamenta, né, ajuda a fiscalizar e a regulamentar a profissão, e acima desses conselhos regionais tem o Conselho Federal. Né? Então, todos nós profissionais temos o nosso número de registro do Conselho Regional. E temos esse registro, nós temos acesso a esse registro de forma online. Todo conselho disponibiliza uma forma de pesquisa dos profissionais. Então, pelo nome, você consegue pesquisar. Por exemplo, se você jogar lá no site de pesquisa do conselho, o meu nome, Karen Lopes de Paiva, vai aparecer lá que eu sou registrada, que o meu conselho, o meu número de conselho está ativo, o meu registro está ativo, e que eu sou habilitada a fazer terapia online, porque isso também, atualmente, ainda existe essa necessidade de você fazer um cadastro a mais para poder atender online. Eu já tive informações de que isso não vai ser mais necessário, porque os conselhos estão entendendo que na faculdade nós já temos que ter as informações necessárias, já temos que sair da faculdade com as informações necessárias para fazer um atendimento online de qualidade, porque não muda tanta coisa. O que vai mudar sobre o que é online e o que é presencial, na realidade, são os cuidados que a gente precisa ter com o sigilo, com as informações, né? Mas o manejo O manejo é o mesmo. É o mesmo. Então, você consegue pesquisar online se aquele profissional que está se dizendo psicoterapeuta, se ele tem de fato a formação que ele está dizendo que tem. E outra ferramenta também que nós temos para a gente pesquisar mais um pouquinho desse profissional hoje em dia é o Instagram, porque querendo ou não, hoje nós estamos aí, muito dos profissionais estão nesse meio se divulgando, porque querendo ou não, é uma ferramenta que ajuda muito sim a gente divulgar o nosso trabalho, se fazer aí ser conhecido, e também você olhar o nosso perfil e ver se você já gosta do nosso manejo, qual é o nosso nicho, né? Que o nicho é aquele público-alvo que você vai trabalhar. Por exemplo, Karen não faz, né, atendimento para crianças, eu já faço. Então, para você ter um pouco mais de informações sobre esse profissional, ou que alguém indicou, ou que você achou por conta própria, para ver se você se identifica um pouquinho, para ver se você gosta de como é a abordagem, como é que fala, mas a gente só vai mesmo saber se o profissional, se você se identifica com esse profissional mesmo, é no nosso atendimento, na consulta psicológica que eu falo, né? Eu sempre informo para as pessoas que pedem informação que tem uma grande diferença do primeiro atendimento para quando de fato nós vamos iniciar o processo terapêutico. O nosso primeiro atendimento, eu vou falar o nosso, porque acredito que o da Karen seja bem parecido, ele é um pouco mais demorado, porque é uma consulta de investigação, é construção de anamnese, nós vamos tentar colher todas as informações possíveis da história de vida dessa pessoa que está buscando atendimento, as queixas que ela traz no atendimento, se as queixas, elas coincide com as demandas que a gente identificou nessa primeira consulta que precisam ser trabalhadas, e a gente explica como é que vai ser trabalhada, de qual forma, de qual intensidade, se é semanal, que precisa de terapia, se é quinzenal, se é mensal. Tudo vai depender muito de como está o estado de saúde mental dessa pessoa. Claro que eu sempre digo, todo mundo precisa de terapia, mas a intensidade com que eu preciso, do que a Karen precisa, é diferente. Por quê? Porque as nossas visões de mundo é diferente, as nossas experiências de vida, elas são individuais, a forma como eu sinto, como eu sofro é muito individual. E ainda tem, né, um ponto que a gente precisa falar. Com crianças e adolescentes, esse primeiro atendimento é mais demorado ainda. Porque o adulto, eu vou escutar só o adulto, mas a criança, eu vou escutar o pai, a mãe ou a avó, vou entender o contexto da gravidez dessa mãe, como que foi, se foi planejado, se não, se teve aborto antes, né? Como é que é a relação com o pai. E demora mais ainda quando os pais são separados. Então, por isso que esse primeiro atendimento ele é muito importante. A pessoa ir ciente de que ele é um atendimento mais demorado. E às vezes, dependendo de profissional
para profissional, o valor desse investimento também muda muito. Por às vezes ser uma consulta mais demorada, é um investimento um pouco mais alto do que as sessões, né, de psicoterapia, no caso. Então, é muito bom a gente investigar sobre o profissional que nós estamos marcando essa consulta. Se ele é ético, tem muitos profissionais aí que a gente vê agora no Instagram que eles ficam divulgando os pacientes. Poucos dias aí eu vi uma psicóloga com milhões de seguidores, ela mostrando, né, a paciente dela e a paciente aparecendo e tal. Pode isso, Karen? Então, gente, a gente entra numa situação tão complexa, porque eu vou trazer uma frase que muita gente conhece em outras circunstâncias, que é: tudo eu posso, mas nem tudo me convém fazer. Não existe, de fato, nada que proíba, falando em resoluções, em leis, em código de ética profissional, não existe, de fato, nada que proíba que eu divulgue ou que eu compartilhe a imagem do paciente, caso ele esteja de acordo, né? Caso ele concorde de alguma forma. Mas eu acho que dentro da psicologia em si, a gente tem esse entendimento de preservação de imagem, né? A pessoa que busca um psicólogo, por mais que seja uma pessoa sem tabus, né? A gente está falando sobre tabus na terapia, sabemos que é um assunto ainda muito sensível para a grande maioria das pessoas, buscar terapia, né? Estar fazendo terapia. E por mais que essa pessoa não tenha tabus e fale abertamente sobre fazer terapia e tudo mais, de que faz terapia, quando parte dela falar que faz terapia e que o profissional, o psicólogo que acompanha, fulano, é ciclano, é algo que está partindo dela, é uma necessidade dela falar sobre isso. A partir do momento que sou eu que estou trazendo, qual que é a minha necessidade de estar expondo que o meu paciente está fazendo terapia, ou que o meu paciente está tendo determinados ganhos? Uma coisa que é proibido ao psicólogo é prever resultados. Isso é proibido com todas as letras. Então, de que me adianta eu dizer, como cada profissional prefere nomear seus pacientes, né? Seus queridos, do que vai adiantar eu falar que o meu paciente teve tais e tais ganhos, está fazendo terapia, se eu não posso replicar isso? Eu não posso dizer para ninguém que me procura: olha, você vai ter tais e tais ganhos. Não posso, é proibido. Ou que você precisa de tantas sessões, nós vamos fazer tantas sessões. Isso é proibido, assim, é isso é muito errado, sabe? Além de ser proibido, isso é você minimizar o paciente, colocar ele dentro de uma caixinha, né? E dizer assim, olha, você só precisa disso, sendo que no primeiro atendimento, por mais demorado que seja, eu sempre digo, olha, essas demandas aqui foram identificadas, mas no decorrer do processo terapêutico vai vir tantas outras demandas que a gente vai aprofundando, né? No decorrer, a gente vai Exatamente. aprofundando. E aí depois a gente vai entendendo que aquelas demandas ligam às outras que vão aparecendo no decorrer do tratamento. Então, pode acontecer, por exemplo, de você buscar terapia por um motivo e perceber que você não precisa necessariamente tratar aquela coisa, você precisa tratar uma outra coisa. É o que eu sempre digo, isso aqui é só o iceberg. frutozinho, né? Porque a raiz mesmo do problema é muito mais profundo e vai aparecendo no decorrer das sessões. Por exemplo, né, vou colocar aqui porque eu posso falar de mim abertamente. Quando eu voltei para a terapia, de fato,
foi por conta dos abusos, né, do trabalho, no trabalho, os assédios e tal. Mas aí, quando foi aprofundando mesmo, eu vi que tinha conflitos familiares, que tinha ainda uma relação muito mal resolvida internamente, somente comigo, sobre questão de paternidade, maternidade, e que afetava as minhas relações, principalmente as minhas relações amorosas. Então, foi muito mais profundo do que só as questões de trabalho, né. Tinha a ver também com e eu adoeci muito, porque já estava carregando muito peso, então o meu corpo ele adoeceu total, porque eu tinha que me relacionar com as pessoas, e eu tinha conflitos em alguns relacionamentos, e mais ainda os conflitos de trabalho. Então, acabou que o momento, como eu não estava tratando a minha mente, o meu corpo adoeceu, e ainda tem isso. Que tem muitas pessoas que elas deixam de buscar a ajuda do profissional da psicologia, porque os sintomas eles estão sendo físicos e ela não consegue perceber que os sintomas físicos que estão sendo apresentados é por questões emocionais. Então, antes de buscar o psicólogo, de aceitar, vai no cardiologista, vai no dermatologista, vai no neurologista, vai em várias outras especialidades, até de fato fazer todos os exames e constatar que não tem nada, não tem nada. E aí, não, olha, é psicólogo mesmo aqui. Ainda chega assim, olha, eu vim mesmo só pra fazer mesmo, porque eu já fui em todos os Eu outros e vim não porque o tem médico nada. mandou. O médico mandou, pois é, tentar aqui, porque a minha enxaqueca, ela não, por mais que eu tome remédio e tal, não passa, não passa. Então, eu ouvi alguém falar que tal, poderia ser psicólogo e tal, e enfim, ainda vem cheia de muito. eh, Ainda vem assim, desacreditada do que é de fato o problema, né? E obrigada, Amanda, por compartilhar esse relato tão pessoal. E tem uma questão também sobre como funciona a terapia, que vai depender muito de cada profissional. Cada profissional, nós temos, enquanto profissionais, alguma liberdade para definir como vai ser o manejo e o segmento das sessões, e também temos as questões individuais de cada pessoa. Por exemplo, a Amanda estava comentando sobre, no caso de atendimento de crianças e adolescentes, o como essa primeira sessão é muito mais prolongada, porque tem que ouvir também os responsáveis, né, por essa criança e adolescente. Quando eu atendia crianças e adolescentes, eu já fazia um pouco diferente. Eu fazia a primeira sessão apenas com os responsáveis, eles nem precisavam levar a criança ou o adolescente, e na sessão seguinte que eu fazia só com a criança ou adolescente. Podia ser até no mesmo dia, em momentos diferentes, podia ser na mesma semana, em dias diferentes, mas eu fazia momentos diferentes para isso. Então, depende de cada profissional, da escolha de como ele vai manejar essas especificidades da terapia, né? Sim, A nossa atuação profissional, ela vai ser muito guiada por aquilo que eu sou enquanto pessoa, né? Pelo meu jeito. E sim, é de se compreender, por exemplo, pessoas que falam assim: ah, eu já fiz terapia, mas eu não me identifiquei com um terapeuta. O que a gente sempre fala é: não deixem que esse fato te impeça de buscar um tá, profissional, uma terapia que realmente te ajude naquele objetivo que você buscou de início, porque um sim, profissional que você não se identificou não significa que a terapia em si não funcione, porque tem muitas especificidades que vão interferir nesse caso. Então, busque por outro profissional. Quando a gente fala sobre como funciona a terapia, é algo que vai variar muito de um profissional para outro, porque além das questões de manejo relacionadas à abordagem, tem questões relacionadas à individualidade da pessoa psicólogo, né, da pessoa que está como psicólogo naquele momento. Quem é da psicologia já pode até imaginar algumas diferenças que são características de cada abordagem,
Mas, por exemplo, tem profissionais que passam dever de casa, né, que passam algumas atividades para a prática de habilidades em casa, fora da terapia. Tem profissionais que são mais reservados no sentido de não ter tanto contato, proximidade física, inclusive com o paciente no momento da sessão, de não interferir tanto, não falar muito durante a fala do paciente. Tem profissionais que já falam um pouco mais, que já são mais, direcionam mais a sessão. Tem profissionais que deixam a sessão livre, né, para o paciente falar daquilo que ele quiser naquele momento. Então, essas diferenças também podem impactar na escolha do paciente sobre qual profissional ele se identifica mais, e também tem as questões individuais. Eu sou uma pessoa mais introvertida, mais extrovertida, que falo mais. Um outro profissional pode ser uma pessoa mais introvertida, que fala menos, e isso vai interferir, vai impactar no como ele maneja a sessão também, porque nós não temos como criar um profissional, um personagem profissional ali, personagem psicólogo que vai ser igual para todos os profissionais. Não é isso que a gente aprende na faculdade. Não, Muito pelo isso mesmo. contrário. Muito pelo contrário, a gente aprende que as nossas individualidades, elas vão ter reflexo, vão refletir naquele profissional que eu vou ser, e tá tudo bem isso, porque eu não posso deixar de ser quem eu sou para ser um profissional, e eu não preciso deixar de ser quem eu sou para ser um bom profissional. Os aspectos éticos, técnicos e de manejo não tem nada a ver com a forma que eu manejo uma sessão, né? Isso não interfere na qualidade do meu trabalho. E aí entra também uma das coisas no qual as redes sociais podem ajudar, né? Quando você busca aquele profissional pelas redes sociais, você pode encontrar ali na rede social algumas informações ou vídeos do profissional, e você pode ver o jeito dele, você pode ver qual é o público que ele mais atende, e isso pode ajudar a você escolher ali um profissional que você se identifique mais, mas não necessariamente isso vai ser a regra ou vai dar certo em 100% das vezes. É verdade. E lembrando também que é sempre bom a gente tentar manter as expectativas para a primeira consulta dentro do limiar de expectativas, porque às vezes, por exemplo, eu achei você no Instagram e tal, gostei lá das coisas que você fala. E aí, quando a gente vai fazer o atendimento com o psicólogo, com o profissional, a gente percebe que cadê aquele profissional bonzão daquele vídeo que eu vi e tal. E a gente tem que entender que hoje em dia as redes sociais, nós já até falamos sobre isso no episódio anterior, sobre as redes sociais, que é tudo muito bem elaborado. Tem profissionais que eles pagam as mídias para fazer um bom vídeo, uma boa edição. Então, nem sempre aquele profissional com milhões de seguidores nas redes sociais, dentro do consultório, ele vai conseguir suprir, digamos assim, a tua necessidade, a tua carência daquilo que tu colocou dentro do perfil, né, dele. Então, não desanime, né? Existem profissionais e profissionais. Não deu certo com um, você pode tentar com outro. Você pode pesquisar um pouquinho mais outro, porque em algum momento, alguma hora, você vai gostar do manejo desse psicólogo, você vai se sentir acolhida, vai ter uma fala humanizada, uma fala de respeito, porque, como a Karen falou, não tem como a gente dissociar, né? O nosso perfil profissional. O nosso perfil profissional, ele é construído a partir da nossa história de vida, da nossa visão de mundo, a nossa abordagem dentro da psicologia, ela é escolhida também a partir disso, das nossas experiências. Então, mas tem alguns pontos que a gente não pode, em nenhum momento, ter crenças, né, religiosas com os nossos pacientes. Então, tome muito cuidado com aquele profissional que
prega, né, as crenças deles, os valores dele. Naquele momento na terapia não importa as minhas crenças, não importa a minha fé, não importa os meus valores, sabe? O que importa ali é você. É você ser escutado, é você ter uma devolutiva dentro da psicologia, você ter uma orientação dentro da psicologia. Você tem que fugir, eu sempre digo, foge de profissionais que querem colocar na sua cabeça as crenças e valores dele, tá? Independente se as suas crenças ou valores fogem da ética, né? Fogem aí da ética das leis, mas dentro lá da clínica, dentro da sessão, o que importa é você. Dentro do Então, setting terapêutico, independente se é numa exatamente. clínica ou se é online, Isso, valem é as verdade. mesmas regras, tá, gente? Exatamente. Independente de ser mesmo presencial ou online, ele tem que respeitar você como um todo. Né? Então eu não posso, vou cuidar de você, se o profissional aceitou cuidar de você, se ele tem aquele público, é porque ele consegue, ele tem aquele manejo. Então, tal que a gente vê profissionais que falam assim, eu não atendo, eu atendo. Agora tem muito, né, profissionais que atendem mulheres negras. Por quê? Porque provavelmente em algum momento da vida já teve alguns profissionais que não aceitaram tratar o que não conseguem, não tem aquele manejo. A gente sabe que as pessoas negras, elas sofrem muito racismo, então precisa saber lidar muito bem com esses tipos de abuso, com esses tipos de violência. Então, lembre-se, dentro do set terapêutico, o profissional ele precisa respeitar você como um todo, não incumbir seus valores ou suas crenças. Muito pelo contrário, é as tuas crenças e os teus valores que têm que ser colocados ali dentro como importante, né? Prioridade. Exatamente. E esse também é um ponto que a gente precisa, né, tomar cuidado na hora de fazer, né, de estar ali sendo escutada, sendo ouvida pelo profissional. A partir do momento que você observa esses tipos de comportamento, você tem que tomar cuidado, você tem que alertar, olha, aqui o que importa sou eu, não é as suas crenças, não é os seus valores, são os meus valores. Como eu acho que uma coisa que é geral que a gente pode falar assim, como funciona a terapia? A terapia, ela acontece oferecendo para um paciente, para os pacientes, um lugar de segurança, né, de escuta, de acolhimento, em que ele não vai ser julgado, em que ele não vai ser duramente criticado, né, por quem ele é, né, por aquilo que ele acredita ou confia ou tem como importante, como valioso na vida dele. Então, nós, enquanto profissionais, enquanto psicólogos de fato, nós não podemos, como a Amanda falou, impor as nossas crenças pessoais no setting terapêutico, sejam elas religiosas, políticas, filosóficas, quaisquer que forem. Nós De temos que guardar gênero. pra gente. Exatamente, a gente tem que guardar pra gente. Essa é a parte pessoal que não deve de forma alguma refletir na sessão. O como funciona a terapia, ele vai ser baseado nisso. É necessário, eu acho que para todo profissional, a relação terapêutica ela vai ser uma das coisas fundamentais. Construir. Para eu conseguir construir uma boa relação terapêutica com o profissional que está me atendendo, eu preciso sentir confiança, eu preciso me sentir confortável. Eu sempre costumo falar para os meus pacientes que a terapia ela não é um lugar feliz, um lugar de conforto, porque a gente vai tratar nesse lugar da terapia de muitas coisas desconfortáveis. E então não vai ser um lugar mais tranquilo e perfeito do mundo, mas vai ser o lugar que você vai buscar encontrar o maior equilíbrio, o maior bem-estar para você. E para isso acontecer, a gente precisa trabalhar de Precisa. coisas difíceis, de assuntos profundos. E para eu conseguir confiar no profissional que está me atendendo, a ponto de eu conseguir abrir essas coisas tão profundas, tão delicadas,
eu preciso me sentir acolhido, eu Hum. não vou me sentir confortável para fazer isso se eu estiver sendo julgado, se eu estiver sendo criticado, se eu ouvir que aquilo que eu penso está errado, né, que eu estou Hum. errada em seguir determinada linha de raciocínio ou de vida. Então a terapia não é dessa forma que funciona. E E dificilmente isso é construído no primeiro atendimento, sim, é algo que é ao longo do porque tempo. porque no primeiro atendimento né, é esperado que o paciente fale muito mais do que o psicólogo fale algo. Então tá, ok, eu vou falar lá no finalzinho da sessão, eh, sobre o que foi identificado naquele primeiro atendimento. Então, no primeiro atendimento, dificilmente nós vamos sair dali se sentindo seguros. Pelo contrário, há uma sensação de que você ficou nu, né? Que você tirou ali as suas roupas, as roupas que eu falo, as suas emoções, você deixou ali muita coisa que você estava guardando talvez há muito tempo. Então esse primeiro atendimento ele é muito desafiador, ele é muito chocante, porque às vezes você fala coisas que nem você tinha parado para pensar que você sentia isso, ou que você pensava sobre isso. Então esse primeiro atendimento, ele vai ali, ele vai ter alguns efeitos durante alguns dias, porque o paciente ele vai sair com a cabeça tão pesada de ter falado tanta coisa, que isso vai durar dias. Eu Ou sempre falo. aliviado, né, ou Ou aliviado de ter aliviado. botado para fora tanta coisa. É algo muito Isso. individual, a experiência da terapia, a experiência do primeiro atendimento, de todos os atendimentos que se seguem, é algo muito individual. Tem paciente que vai sair e existe a dialética de sentimentos, o sentir mais de uma coisa ao mesmo tempo. Mas Tem tipo paciente que vai exato. sair chorando Uhum. compulsivamente em posição fetal, mas vai estar aliviado de ter colocado para fora tanta coisa que às vezes está guardada há muitos anos, há muito tempo. Como você está se sentindo, é o que eu finalizo às vezes falando no primeiro atendimento. E aí eu sempre, também sinalizo: "Olha, é normal se porventura você sentir uma enxaqueca, se você sentir tais sintomas, porque você veio aqui, você se desafiou, você falou coisas que talvez não tinha falado para ninguém há muito tempo. É. Então é esperado que você se sinta que, essa terapia não fez efeito, porque eu saí de lá, falei tudo, ainda tô sentindo todas essas coisas, não sentindo bem-estar. Então, não espere se sentir curado, como algumas pessoas vão com a sensação de que querem ficar curados, usam muito essas palavras: "Eu quero me curar, eu quero me curar". Então a gente vai trabalhando isso no decorrer, né, do tratamento, depois o paciente ele entende que não é sobre cura, é sobre bem-estar. E bem-estar nem sempre é se curar de algo, mas é aprender a lidar, né, com esses desconfortos, com as suas experiências que foram, traumas. Mas eu sempre, deixo o paciente ciente de que ele pode sentir bem-estar, como ele também não pode, principalmente pela história de vida, né, a gente vai conseguir identificar um pouco nesse primeiro atendimento. Então a gente precisa também falar para os profissionais que querem começar, né, na clínica, que querem, começar esse trabalho, que tenham cuidado também, que pensem muito, sobre esse perfil de não levar as suas crenças e os seus valores, de sempre respeitar o paciente como um todo, de também entender que eu consigo atender só até aqui, esse público-alvo eu não consigo. Então, você respeitar também os seus limites como pessoa. Eu não consigo atender esse público aqui, então não atenda. Passe para outro profissional que você sabe que tem manejo, faça esse encaminhamento. Ainda tem muito disso de profissional não encaminhar para outro profissional. A gente precisa, ser humano e ser humilde de que se eu não posso, outro profissional pode, isso não vai me diminuir enquanto profissional. E baseado nisso, né, que eu falei de que, ai, tudo eu posso, mas nem tudo me convém fazer. Você vai encontrar, você profissional que está entrando
nessa vida de atendimentos, né? Ou você, paciente que está buscando pelo melhor profissional para lhe atender. Você vai encontrar várias orientações, várias pessoas dizendo, ai, que pode isso, pode aquilo, você tem que fazer isso, fazer aquilo para se divulgar e tal, para vender o seu trabalho, para vender. Querendo ou não, a gente está vendendo algo, a gente está vendendo um serviço, sim, mas a gente tem que pensar que nós estamos vendendo algo que lida com coisas muito sensíveis de pessoas, né? Não estamos vendendo um produto que vai ser usado e repassado e que não importa. Não, nós estamos vendendo algo que vai lidar diretamente com o que há de mais íntimo nos nossos pacientes, que é a vida deles, o passado deles, a história de vida e aquilo que incomoda, que causa desconforto, as fragilidades. Então, sim, você pode vender o seu trabalho da forma que o marketing prega muitas vezes, de que qualquer produto, qualquer serviço pode ser vendido. Você pode, mas nem sempre você deve. É verdade. Eu acho que com isso a gente pode finalizar, né? Foi um assunto que dá para atingir todos os públicos, tanto o profissional quanto o paciente ou a pessoa que precisa desse profissional. Nós falamos sobre os pontos mais importantes, né, da terapia, de como que funciona, quebramos alguns tabus. Se ainda tiver mais alguma, as pessoas ou a pessoa pode mandar mensagem no nosso direct ou comentar aqui, que nós vamos responder assim que possível. Exato, podem mandar aí dúvidas sobre como funciona o processo terapêutico, sobre tabus que você escutou por aí, que tem muitos, eu sei que tem muitos mitos que as pessoas espalham sobre terapia, então manda pra gente que vai que vira um novo vídeo, né? Tabus sobre terapia, parte 2. 2. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, gente. Até a próxima. Aguardo você. Tchau, tchau.